Morreu. Morreu. Está no caixão. Será que ele está vendo o seu próprio enterro? Cara, você veja que loucura que é você morrer e ver o seu próprio caixão. Que é isso? Você está falando aqui com Paulinho Garrido. Eu sou... E você está no canal PG o Espiritualista. Vou te contar duas coisas. Eu sou clarividente e clareaudiente. E te afirmo com toda certeza que você, quando desencarnar, vai ver o seu próprio enterro. Bom, agora você já me conhece. E eu vou dizer para você, como médium, descrever exatamente como acontece uma morte, qual é o caminho da morte, ou seja, como isso tudo acontece dentro do mundo espiritual, ou seja, da dimensão a qual nós nascemos e voltamos para dentro. E os porquês? Por que pessoas sonham com a morte próximas, mas sonham com uma determinada pessoa, aí quem morre é outra pessoa? Por quê? Por quê? Todos esses porquês eu vou tentar, como clarividente e médium, responder para você. E se você gostar desse tipo de assunto, dá um legalzinho pra gente, um joia, faça o seu comentário e me segue, porque é o que eu mais faço na minha vida, é estar entre os mortos. Sabe, toda a equipe que está aqui filmando comigo riu, mas é uma verdade. Mas por que é uma verdade? Porque desde os meus 8 anos de idade, que é quando eu me vi por gente, eu não conseguia definir quem estava encarnado, que é o vivo, e quem estava desencarnado, que é o morto. Por quê? Porque eu sou clarividente desde essa época. Eu não tinha conhecimento. Eu comecei a ter conhecimento com 13 anos e meio, e tem um vídeo aqui sobre os 4 dias desesperadores da minha vida. Dá um pulinho lá que você vai gostar muito, porque foi ali que começou o entendimento e a maneira de ver a vida de outro ângulo, que é o ângulo da morte. Porque não existe morte, existe desencarne. Mas vamos compreender. Você está... eu vou contar um amigo de meu pai, eu devia ter em torno de 17, 18 anos, um amigo do meu pai infartou ao lado do meu pai. Foi um infarto fulminante. Eu não vou falar o nome, quase escapou, não vou falar o nome, até porque a família nos conhece. E possivelmente, mas só de eu falar, eu lembro que estava meu pai, meu pai, ele, e nós estávamos na Kombi do meu pai, que era uma Kombi verde, que nós temos, o meu irmão tem ela até hoje. Bem, eu estava trabalhando com meu pai estava conversando, nós estávamos no bar, aí ele sentiu uma dor no peito, falou, ele fez assim, ele fez exatamente, Garrido, me leva para o hospital que está me doendo tanto o peito, meu pai, ele está brincando. Pôs ele no carro e foi para o hospital. No meio do caminho, ele falou, olha, não sei se eu vou chegar. E foi assim, ele desceu do carro, o médico pegou ele no braço e perguntou, o que o senhor tem? Ele fez assim, morreu na mão do médico. Meu pai estava em frente, branco. Eu estava do lado do meu pai e vi o desencarne. Foi ali que eu conheci como era um desencarne, porque eu nunca tinha visto uma pessoa desencarnar. Bem, existia. Os médicos, aquele médico jogou ele no chão, subiu em cima e começou a fazer massagem cardíaca, tá? O meu pai, abobadamente, aí eu vi vários médicos que não eram encarnados, desligando fios. Então imagina assim, um médico fazia, outro médico, e aí eu vi uma pessoa que estava meia sonolenta e que saía dessa pessoa
uma gosma do nariz, dos ouvidos e da boca. E que os médicos tiravam essa gosma, punham no lugar e puxavam o fio. E eu ali, olhando aquilo que estava acontecendo. Eu não sei quanto tempo demorou, mas eu acredito que vários minutos. Porque para mim, eu tinha 17, 18 anos, era um negócio muito interessante. Porque eu vejo a vida muito além do mundo físico. Então eu vi e eu fiz um comentário. Poxa, ele não vai mais voltar? O coordenador, que era quem estava desligando, virou para mim e falou: não, está na hora de ir embora. O meu pai falou: vamos sair daqui, que os médicos têm que trabalhar pro nome dele, ficar bem. Eu falei: pai, ele não vai voltar. Cala a boca, menino. O que é isso? Eu falei: não, pai, eu tô vendo. E foi uma das maiores broncas que eu tomei na minha vida. Para dizer a verdade, um chacoalhão. Meu pai gostava muito dele. E foi é claro que ele vai voltar. E eu falei: então vai para lá, pai, deixa eu ficar aqui. Eu tinha 17 anos, já era um homem praticamente. Já tinha o corpo que eu tenho aqui. E eu comecei mentalmente a conversar com aqueles que estavam auxiliando o desencarne. Foi aonde eu entendi muitas das coisas que acontecem em um desencarne. Aquela pessoa que estava cedendo ectoplasma era um médium que foi trazido num momento, não era do Brasil, ele estava dormindo? Não. Porque ele estava dormindo, e ele era um médium que foi trazido naquele momento. Ele estava em sono, tá? E estavam tirando o ectoplasma para auxiliar. Aí chegou o outro, que estava sonolento, aquele foi levado, e assim sucessivamente, 5 médiums. 5 médiums. É o que a gente chama de médium de desencarne. Exatamente. Um atrás do outro, um atrás do outro. E eu fiz a pergunta para o coordenador. Eu falei: mas o que eles estão fazendo? Ele virou para mim e falou: nesse momento eu não posso te contar, mas depois eu vou te visitar, que eu já vi que você é alguém que precisa passar essa mensagem para frente. Me assustei, né? Mas por que eu me assustei? Por que eu preciso de alguma coisa? Né? E ele me pediu que eu fosse embora, porque eu estava atrapalhando com a minha energia. Preste bem atenção. Eu estava atrapalhando com a minha energia. Bem, ele pediu, eu saí, fui com meu pai, foi dado como morto. Né? Meu pai chorava copiosamente, que para ele era um grande amigo, quase um irmão. E eu falava: pai, e ele brigava comigo. Bem, mas vamos resumir e tirar o sentimento, para que vocês entendam. Naquele momento do desencarne, eu consegui compreender o que é o desencarne, o que um médium desencarnante auxilia, por que ele auxilia, porque ele doa energia. Nessa época, muito que acontece está ligado diretamente ao desencarnante. Mas por que está ligado diretamente ao desencarnante? Porque o médium que dá condições de trazerem os outros médiums está próximo ao desencarnante. É um médium que dá sustentação. Mas o que é a sustentação? É a sustentação que é tirada energeticamente, ele podendo estar acordado ou não. E isso, para mim, foi muito interessante. Bem, em um determinado dia, aquele coordenador veio conversar comigo e eu não sabia.
naquela época, o que era viagem astral ou dobra, como eu chamo e como ele chama. Estar em dobra. Eu não sabia. Ele virou para mim e falou: agora você vai ter uma aula de desencarne. E tudo isso que eu expliquei para vocês foi o que eu aprendi. Eu aprendi que nós que estamos próximos, na grande maioria, que conhecemos, temos um contato frequencial. Esse contato frequencial consegue trazer vários desencarnantes, ou seja, médiums de desencarne, para fazer o desencarne do desencarnante. Então, um médium de sustentação faz em média 15, 20 desencarnantes próximos. Esse próximo é uma questão assim de uma região de 20, 30 quarteirões. Porque ele exala essa energia. E é trazido aquele que pode doar ectoplasma de qualquer lugar do mundo. Eu fiquei assim, embasbacado, vamos por assim, como sistema. Então, cada um que traz aquele que está dormindo é da equipe. Em média, precisa-se de 3 a 5 ectoplasmáticos para fazer um desencarne correto. Um desencarne bacana. Ou um médium que esteja consciente daquilo que estava fazendo. Bem, fui consciente em desencarne durante aproximadamente 25 anos. Que eles vinham me pedir e eu doava energeticamente, como dou hoje, se for necessário. Então, para que você entenda o quanto é necessário a nossa energia, para que se aconteça todo o sistema de encarne, que é a mesma coisa, e desencarne. Hoje vocês aprenderam sobre o desencarne. Eu prometo que numa próxima oportunidade, claro, se você gostar disso, já estou dizendo, se inscreva, porque eu vou ensinar e vou dizer como um clarividente como se reencarna pelos olhos de um clarividente. Fui chamado a atenção pelo mentor e pela minha filha. Depois do desencarne, o que acontece? Você vai para o velório. Existe um período que, na grande maioria das vezes, aquele que morreu dessa maneira não consegue compreender que desencarnou. Então ele é calmamente sustentado por 2 mentores energéticos, tá? Que é uma sustentação, e por equipes, e na grande maioria das vezes até parentes que já estão desencarnados, levados para ver o seu próprio velório. Nesse momento, ele tem consciência porque ele está sendo energizado em sustentação. Está meio atordoado, mas ele consegue compreender que ele desencarnou. Aí sim, ele é levado para estar e voltar a viver corretamente no mundo e na colônia espiritual. Então ele passa por um processo que nós chamamos de processo de luto, e eles chamam de processo de reintegração. Olha que interessante. Mas o que é o processo de luto para nós? É quando nós choramos e choramos. Não é? É o luto. Reintegração é quando ele é protegido pelo choro e desespero das pessoas que ficaram. Esse desespero faz muito mal para o desencarnante, para aquela pessoa que você ama tanto. Então não se esqueça disso. Quando vierem a desencarnar, dê o seu até logo, porque tenha certeza de uma coisa: você também vai desencarnar, ou morrer, como você quiser. E vai passar pelo mesmo processo. E tenha certeza de uma coisa: aquela pessoa que você chorou tanto estará te esperando do lado dela com um lindo sorriso e dizendo: é assim que acontece. Beijo no seu coração e até o próximo vídeo.